dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso podcast Conta Comigo. Aqui tratamos assuntos da área contábil e damos uma pincelada no mundo dos negócios. Hoje eu trouxe um tema polêmico: saída voluntária ou forçada de sócios da empresa. É um assunto que eu acho que vai agregar para todos que nos assistem aqui. Então, se tiver alguém passando por uma situação semelhante, compartilhe o nosso vídeo. E eu também vou deixar os links da nossa convidada aqui para vocês tirarem dúvidas e contratar os serviços dela, caso seja necessário. Hoje estamos com a Gabi. Ela vai se apresentar, ela vai contar um pouquinho da trajetória dela e depois a gente entra no tema. Gabi, muito obrigada por estar aqui. Fique à vontade, a casa é sua, pode se apresentar e depois a gente entra no tema, tá bom? Eu que agradeço o espaço, Pri, é um prazer estar aqui e poder compartilhar um pouco mais de conhecimento nesse assunto que é tão importante para os empresários. Em algum momento, todos vão passar por isso. Então, é importante ficar ligadinho, ficar bem antenado nesse tema. Eu sou a Gabriela Freitas, consultora societária. Estou numa jornada aí de 14 anos de experiência. Tenho empresa nesse ramo, prestando serviços, dando treinamento, consultoria. Então, a gente vai bater esse papo aqui bem bacana hoje. Ótimo, Gabi. Vou te chamar de Gabi, tá bom? Tudo bem. Mas depois a gente deixa as mídias e deixa o seu LinkedIn para o pessoal te acompanhar. Bom, eu acho que a gente pode começar pela saída voluntária primeiro, né? Que é quando é um comum acordo. A pessoa tá à vontade daquele processo. Aí depois a gente vai para mais pesado. Sim, nós temos dois cenários diferentes. O primeiro é a voluntária, que é quando a pessoa quer por livre e espontânea vontade sair da empresa. Então, pode ter mudado algum objetivo pessoal. Vamos supor, ela quer se aposentar, viver novas experiências, e aquela empresa não faz mais sentido, pode querer mudar de país, mudar de estado, muita coisa pode acontecer no meio do caminho, inclusive desalinhamentos entre os sócios também. Então, num determinado momento, os dois estão muito bem conectados, existe uma sinergia, mas depois isso pode não mais acontecer e está tudo bem. Então, a resolução é a pessoa realmente querer sair, sentar e conversar para resolver aquela situação. Então, essa é a voluntária, a gente pode começar por ela. Na voluntária, o primeiro, o que é mais importante? Avaliar o contrato social, para entender se existe cláusulas estabelecendo regras para aquela retirada. Então, o primeiro ponto é entender se existe cláusula falando alguma coisa, determinando algum tipo de regra para aquela situação acontecer. Se não existir, ou até mesmo o que é mais comum, é existir o que está exatamente na lei, que são 3 possibilidades. Primeiro, pode ser que a sociedade queira liquidar as cotas daquele sócio, que nada mais é do que fazer a apuração do quanto vale aquela participação, fazer o pagamento para aquele sócio e, consequentemente, a redução do capital da empresa, porque uma vez que aquela parte sai da empresa, reduz-se o capital também. Certo? Eu não sabia disso. Eu achei que era tipo sair. Sim, porque quando o sócio injeta o valor na empresa, o valor já está lá naquele negócio, já está rodando, já está funcionando. Uma vez que aquela pessoa sai, ela tem direito àquela participação. Aquela participação é um bem que ela tem. Então, normalmente faz-se um balanço para verificar qual que é a situação patrimonial da empresa naquele momento. Então, aí faz o cálculo de qual é a participação daquele sócio, vamos supor, ele tem 40%, faz o cálculo em cima daquela realidade financeira da empresa naquele momento e faz o pagamento para o sócio. Então, por que é importante também, aqui vai uma dica, por que é importante na hora de constituir uma empresa pensar nesse tipo de situação também? Eu sei que no começo os ânimos estão aflorados. É um sonho, né? Sim, tudo vai dar certo. É meu amigo, é o meu marido, é a minha esposa, é o meu familiar. Então, todos estão com esse desejo muito bom e não pensam no mais adiante, que pode muito bem acontecer. As coisas mudam a realidade, os desejos de cada um mudam. Então, é importante parar para pensar também, até porque essa liquidação é um pagamento, você está tirando o dinheiro da empresa. Às vezes, a realidade da empresa naquele momento, se você tirar esse valor, vai prejudicar totalmente os negócios. E aí, como que fica?
Se não tem nada no contrato falando sobre isso, via de regra, vai fazer o que está na legislação, que é um prazo de 90 dias para pagar. Então, imagina só, será que a empresa tem caixa para pagar isso em 90 dias? Às vezes é interessante colocar uma cláusula estipulando um período maior, 60 meses, quantos forem necessários para tornar aquilo mais viável. Então, esse é o ponto da liquidação. Também pode ser que os sócios queiram, os outros sócios queiram comprar a participação. Então, se ele tiver condições pessoais, financeiras, ao invés de tirar esse capital da empresa, ele coloca. Então, fala, eu vou vender, eu vou comprar então a sua parte, para não tirar esse dinheiro do caixa da empresa. Então, eu compro e a realidade da empresa continua a mesma, financeira, entendi. caso ele tenha condições. São semelhantes, mas são coisas totalmente distintas, Sim, vai depender se os outros sócios têm dinheiro de fato, né? Tem algum patrimônio pessoal para investir. O outro cenário é dos sócios acordarem dele vender para um terceiro. Ele pode colocar a sua participação à disposição para alguém no mercado querer comprar e entrar como sócio. Esse é um cenário um pouco mais difícil, porque um terceiro, um estranho entrando na sociedade... já está acontecendo um monte de coisa também, né? Para passar para essa outra pessoa. Se com pessoas próximas... Mas pode acontecer também, né? Às vezes um investidor, exato, pode acontecer. Faz um acordo de cotista, colocando as regrinhas, tudo bem desenhado ali, também é possível. Às vezes pode ser até o momento da empresa de receber esse investimento externo. É uma possibilidade também. Então, esses são os 3 cenários de uma forma amigável, né? Então, essas são as 3 possibilidades, imaginando um bom cenário, uma conversa amigável. Mas pode acontecer que esse sócio enfrente resistência dos outros. Poxa, não quero que você saia. Poxa, não vai fazer sentido mais. Pô, a empresa não está preparada para isso, você vai destruir esse negócio. Muita coisa pode acontecer. Mas é direito do sócio de querer sair. É um direito constitucional de você estar atrelado a uma sociedade ou não. Então, em preservação desse direito, independente disso, existem maneiras que esse sócio pode se utilizar. Por exemplo, eu acho que é até mais interessante dividir para as pessoas entenderem. Então, numa sociedade limitada com prazo indeterminado, que 90% das sociedades do Brasil, porque elas normalmente são constituídas sem prazo para existir. A gente imagina que vai dar muito certo sempre. E vai ficar 50, 100 anos aí no mercado. Então, essas são as com prazo indeterminado. Nessas, tem uma possibilidade que é desse sócio formalizar esse desejo por escrito, através de um e-mail, através de um WhatsApp também, qualquer canal de comunicação que seja possível confirmar o recebimento. Então, faz essa notificação que a empresa vai ter um prazo de 60 dias para resolver essa questão. Nos primeiros 30 dias, os outros sócios, eles podem sentar e ver que realmente não faz mais sentido aquela empresa existir e podem resolver baixá-la, extingui-la completamente. Ou então, passados esses 30 dias, eles não resolveram isso, nos outros 30, eles têm aí um prazo limite para poder fazer o cálculo, o pagamento para o sócio do quanto vale a sua parte e a alteração contratual para tirar seu nome. Passou esses 60 dias, nada aconteceu, ninguém fez nada, vou fingir que eu não vi. Pagou. Não quero que ele saia, eu vou fingir que eu não vi. Exatamente, a coisa está realmente complicada, não existe comunicação entre eles. Esse sócio não está preso, ele pode ficar tranquilo que existem algumas maneiras aí. Nesse caso, ele vai levar essa notificação para arquivamento na junta comercial. Ao fazer isso, a junta comercial atualiza a base de dados e tira o nome dele da relação de sócios dessa empresa. E a junta também comunica a Receita, para a Receita fazer a mesma coisa e atualizar a base. Então, ele pelo menos não tem uma dor de cabeça, que é de ter o seu nome atrelado a uma empresa que ele nem tem mais relação, conexão. Então, ele fica tranquilo nesse aspecto. Já na questão do pagamento, o que lhe é de direito, aí ele precisaria entrar com processo judicial.
tendo ali todas as comprovações, a notificação de que ele aguardou o prazo, é isso, os sócios vão ter que em algum momento pagar. Bom, esse é o mecanismo da notificação que acontece nas sociedades com prazo indeterminado. Mas nós temos também aquelas sociedades com prazos determinados. Por exemplo, uma incorporação de um empreendimento imobiliário. Ela só é aberta, constituída para aquele empreendimento. Uma vez que ele finaliza, o objetivo dela também finaliza. Que é aquela SPE, não é? Que chama de SPE. Propósito específico, sociedade, exatamente. Então, essas são com prazos determinados. Nessas empresas, já eu não posso usar o mecanismo da notificação. Não posso, porque o entendimento é o seguinte: eu abri essa sociedade com um objetivo muito claro, um prazo já pré-determinado. Como que você chega em mim do nada e fala que seus objetivos mudaram e você quer sair? Olha o prejuízo nessa constituição, nessa sociedade, nessa empresa. Então, já é um mecanismo que não faz sentido. Então, o que pode acontecer aqui, o único mecanismo que ele tem para utilizar é um processo judicial por justa causa. Então, ele tem a possibilidade de sair? Tem, mas se houver uma justa causa. Ah, mas o que seria essa justa causa? Podemos pensar aqui: desvio de recursos da empresa, uma má gestão muito evidente que está prejudicando os negócios. Então, pode acontecer de um sócio identificar essa má fé do seu outro sócio. Poxa, eu não quero ficar nesse negócio. Então, ele abre um processo de dissolução parcial, comprovando a justa causa do seu pedido. E aí sim, se tudo der certo, ele se desvincula. Gabi, numa incorporação, sei lá, tem 3 sócios e eu não fiquei à vontade com essa movimentação da empresa. Como que eu faço? Sim, isso pode muito bem acontecer em qualquer momento. Às vezes, inclusive, numa relação de sócios, alguns podem trazer ideias, como uma fusão, uma incorporação. Diante do momento da empresa, alguns podem vir com ideias, claro que com o objetivo de aumentar, desenvolver a empresa. Mas pode ser que essa ideia você não incomode, você não esteja de acordo, você tem uma outra visão, você acha que ali na frente vai dar errado, enfim, ou não vai fazer mais sentido aquele novo cenário para você. A empresa quer mudar de ramo, vamos imaginar assim, não faz mais sentido com o que você faz, com o que você pensa. Pode muito bem acontecer. Nesse caso, inclusive acontece muito com sócios minoritários, porque na sociedade é um jogo de poder, querendo ou não, ainda mais quando envolve participações societárias. Então, quem tem mais ganha na votação. Né? Ganha na votação, porque sociedade, você coloca as propostas ali, mas tem que entrar sempre num consenso. E esse consenso é através de uma votação. Então, esse sócio que foi vencido, que é contrário a essa nova ideia, ele tem até 30 dias para mostrar o seu desejo de sair da empresa em razão daquele novo cenário que foi decidido pela empresa. Então, vamos supor, aconteceu uma reunião que determinou uma fusão da empresa. Não concordei. Tenho até 30 dias após aquela reunião para fazer uma notificação também por escrito e dizer que eu desejo sair por conta daquela nova situação. Então, é a mesma coisa, ele tem essa possibilidade, e essa possibilidade pode tanto na sociedade com prazo determinado quanto indeterminado, nas duas. Tá? Aconteceu alguma coisa que não está de acordo. Esse é um motivo para se utilizar desse prazo de até 30 dias para fazer essa saída da empresa. Entendi. Então, para tudo tem um jeito. Para tudo tem um jeito, sim. Basta analisar a situação, o cenário perfeito. E o que você acha da gente mudar para outra, que é saída forçada? Vamos lá, essa aí eu acho que é pesada, né? Essa deve ser eu fico imaginando assim, deve ser um estresse que já deve estar um estresse na empresa, porque já não está legal para a pessoa ser forçada a sair. E como que funciona, assim, para os outros sócios, juridicamente falando? Como que funciona? Vamos lá. Bom, ninguém entra numa sociedade
com a intenção de sair. Ainda mais quando está tudo dando certo. Imagina só você receber de surpresa a informação de que você está sendo chutado, expulso, Demitido. demitido, qualquer expressão desse tipo. Então, é desagradável, sim. Então, para proteger essa pessoa, como também proteger a empresa de determinadas ações que o sócio pode fazer e prejudicar o negócio, porque quando a empresa é aberta, ela cria um corpo próprio. Ela é uma instituição independente dos sócios. Então, à medida que ela cresce, que ela se movimenta, o que os sócios fizerem, se prejudicar esse negócio, o que vale, o que prevalece é a empresa. Então, esse é o objetivo. Então, para isso, existe sim duas maneiras. Uma é a extrajudicial, né, que é um mecanismo para você não entrar nessa dor de cabeça, de processo, essa demora, essa discussão desgastante. É a extrajudicial. Então, existem 3 requisitos obrigatórios. O primeiro é a justa causa. Então, esse sócio realmente tem que ter tido alguma ação comprovada que esteja prejudicando os negócios da empresa. Por exemplo, um desvio de recurso, o uso do nome da empresa para outras finalidades que não têm relação, ou para meios ilícitos. Aconteceu uma vez na Juscom da sócia comprar móveis para a chácara dela, no nome da empresa. Aí começou a chegar um monte de coisa, a gente falou, gente, tá errado isso aqui, né? Não é pro lugar que a gente conhecia que era a empresa. Sim. E aí a gente alertou os outros sócios, e aí eu nem sei, porque essa empresa saiu de lá, eu não sei se dissolveu a sociedade, o que deu. Mas aí o nosso papel era alertar que não tá legal aqui, não tem a ver, né? Imagina você tirar o dinheiro da empresa para utilizar, seja para qualquer finalidade. Pode ser até com a finalidade de fazer alguma coisa em prol da empresa. Mas os outros sócios não foram informados, Tem que tá todo não mundo houve... de acordo, né? Exato, não houve uma conversa, não houve um levantamento para ver se faria algum sentido. A pessoa está tomando atitudes por conta própria, está prejudicando os negócios. Então, tem que haver realmente uma ação, um ato de justa causa como motivo para isso. Além disso, esse sócio que vai ser expulso tem que ser minoritário. Não há possibilidade de excluir um sócio majoritário. Então, a maior parte dos detentores do capital da empresa podem decidir pela exclusão de um minoritário. O contrário, não. E o último requisito é a cláusula contratual. Se não houver uma cláusula no contrato que preveja essa possibilidade, não há que se falar nesse procedimento extrajudicial. Então, tem que prestar atenção também no contrato. Precisa estar claramente escrito essa possibilidade. Nossa, é muito detalhe, né? É muito detalhe. Então, na hora de abrir a empresa, é importante tomar um certo cuidado com o contrato, dar uma atenção a mais. Ou então, faça um contrato ok, mas também faça um acordo de sócios, que é um documento à parte, para escrever as regras entre eles, inclusive quem vai fazer o quê, qual vai ser a responsabilidade de cada um, o que seria um ato de justa causa, por exemplo. Vamos deixar tudo isso de forma objetiva e não subjetiva, para que todos entendam as regras do negócio. Por mais que seja irmão, amigo, é importante, porque os dois sabem os limites, aonde pode ir, aonde não pode, e é bom para proteger os dois, ou os 3, quantos sócios tiver naquele negócio. Até a relação depois, né? Eu acho que às vezes pode ser uma falha de comunicação, se não tá bem escrito, se não tá bem desenhado isso, uma falha de comunicação rompe a sociedade e uma relação entre os dois, uma amizade ou um irmão com um irmão, enfim, né? Exatamente. Eu tenho uma empresa e além da Juscom, tudo, que eu gosto de fazer várias coisas ao mesmo tempo. E aí eu tinha uma sócia e ela não estava no mesmo momento que eu. E na época a gente investiu um pouco na empresa, mas o capital que a gente tinha no contrato era super baixinho. E eu fiz um acordo com ela de sócios para ela
porque ela se desligasse, ela quis sair mesmo da empresa, Uhum. e aí com algumas condições dos 2 próximos anos, porque é uma startup, então a condição é que se eu for investida nos próximos 2 anos, ela vai ter uma retirada, vamos dizer assim. Ela vai ter uma comissão anual com base nos lucros da empresa. Então, ela ficou confortável com esse acordo. Não aconteceu nada. Espero que aconteça, né? Porque eu quero muito que ela também ganhe com esse negócio. Por mais que ela não estava no momento, eu gosto muito dela e tudo mais, né? Mas a gente fez isso. No contrato não tinha nada que assegurasse ela de que ela não ia perder tudo aquilo que ela investiu. Mas aí a gente fez um acordo à parte que ela se sentiu confortável e segura para sair da empresa. Exatamente. Aí dá para fazer, tipo, um anexo, né, desse contrato. Com certeza. É um documento que tem tanto valor quanto o contrato social, talvez até mais. Porque o contrato, ele vai sim determinar algumas regras, mas de uma forma mais crua, mais genérica. Então, no acordo, você discorre muito mais de acordo com a realidade daquelas duas pessoas, como você falou, cada uma, né, tinha uma situação naquele momento, as duas conversaram, entraram num consenso. Então, o que vale é a regra de vocês naquele momento. Então, coloque isso por escrito e depois revise. É muito importante revisitar esse acordo, refazer o acordo, porque com o passar do tempo, realmente as coisas se modificam, a empresa cresce, a coisa se torna muito mais complexa. Quanto mais envolve dinheiro também, mais complicado fica as relações. Isso é fato, é do ser humano. Então, é importante revisitar esses acordos. Então, para quem estiver assistindo, preste atenção a partir de agora. Então, perca um tempinho para conversar com o sócio e proponha isso de uma maneira que ele entenda que é para proteger ele também. Não é porque você está desconfiado, não é porque você está com medo, não é porque a relação está estremecida, mas é para proteger ambos os lados. Gabi, não sei se você vai falar sobre isso, mas eu acho que tem a ver. Quando acontece do sócio falecer, tem que estar isso em contrato também. Se a família assume ou se paga para a família. É quase que uma saída, né? Forçada. Sim. Que a pessoa veio a falecer. Mas tem isso também, né? Tem que ter no contrato essa cláusula de que se acontecer, o que vai ser feito depois, por proteção de todos. Exato. É importante também, ó, olha só como a gente tem que prever tantos cenários, inclusive o falecimento. Então, pode ser que no falecimento, os outros sócios não queiram que o herdeiro entre, ou os herdeiros, porque não faz sentido no negócio. Então, para proteger, eles optam, por exemplo, eles podem escrever lá que os herdeiros não entrarão na sociedade e que a empresa vai liquidar as cotas daquele falecido e pagar para os seus herdeiros. E tá tudo certo. Questão resolvida. Porque às vezes o herdeiro não faz nada que tenha sentido, vai entrar, vai bagunçar tudo, porque vai querer, né, dar pitaco e tudo mais. Exato. Então isso também é um tudo a sociedade tem a liberdade de poder colocar as suas próprias regras. Não tem problema nenhum, contanto que não esteja contra a lei. Eles têm a liberdade de colocar as regras do negócio. Falando ainda dessa saída forçada, a gente falou da extrajudicial. E a judicial? Exato. Então, quando não se encaixar nesse cenário, nesses 3 requisitos, o que vai restar é o processo judicial. Não tem jeito. É a dissolução parcial, também por justa causa. Tem que ter muito bem comprovado, muito bem elaborado ali os motivos que estão justificando aquela saída forçada. Então, esse processo vai rolar, onde vai ser averiguado todas essas comprovações, testemunhas, e depois de tudo acertado, vai se fazer a apuração dos haveres daquele sócio que vai ser excluído. Detalhe importante, não é porque ele está sendo excluído que ele não tem direito a receber a sua parte. Sim. Então, independente de ser excluído, seja no extrajudicial ou no judicial, vai ser feita a apuração da sua parte e vai ser pago. É o que lhe é de direito. Mesmo que ele tenha usado o dinheiro da empresa de forma que não era de acordo de todos. Aí desconta esse dinheiro, de repente. Aí tudo depende, né, do que está acontecendo. Exato, tudo depende. Pode ser que a situação seja tão grave ao patrimônio da empresa, ao ponto de um procedimento extrajudicial não fazer sentido.
justamente por causa da justiça na situação. Como que ele causou à empresa um prejuízo patrimonial, aí na hora de eu levantar o patrimônio atual que já está com prejuízo, aí eu vou dar a sua Ele ganha ainda, não. Então, temos que ponderar que há cenários e dependendo da situação, realmente precisa entrar com um processo judicial para que as coisas sejam de fato apuradas de forma justa. Justa, é isso que eu ia falar. E, Gabi, os impactos da saída de um sócio. Eu sei que a gente já falou um pouco sobre isso, né? Mas o que você viu, assim, em toda essa sua trajetória nessas saídas forçadas, saídas voluntárias? Quais foram os impactos para as empresas? Sim. A saída de um sócio sempre impacta de alguma maneira. Porque muitas das vezes o sócio ele tem uma grande representatividade na parte organizacional, de gestão, de emocional da empresa. Então, às vezes ele tem uma participação imensa no dia a dia, está à frente da equipe, da operação. Então, quando ele decide sair, os outros sócios eles precisam realmente parar para pensar se faz sentido a continuidade daquele negócio, ou se vale a pena, de fato, levantar quanto vale a empresa, cada um vai para o seu lado, dissolve, faz o devido pagamento e bora para uma outra trajetória, para um outro projeto. Então, por isso que essa parte dos acordos são tão importantes e quando a gente está constituindo uma empresa, em pensar da melhor maneira possível para não penalizar o negócio. Então, às vezes, até pensar o quanto de representatividade cada um tem é importante de forma estratégica. Opa, mas espera aí, eu não posso deixar tudo isso nas suas mãos, por mais que você queira, que você tenha essa capacidade, porque se você sai amanhã, o que acontece? Então, eu estou criando um negócio para ele ter uma vida própria, não para depender de nós. Então, é importante também os sócios pensarem dessa maneira, fora da caixa, visão de cima, contratar pessoas com capacidades. Que eu ia falar, uma equipe que siga a cultura, né? Todas os anseios que você tem pela empresa, não é porque você é dono que só você tem que pensar dela prosperar. Eu acho que tendo uma equipe comprometida faz toda a diferença numa situação dessa, porque se sai um deles, a equipe está totalmente alinhada com o pensamento ali, né? Exatamente. Então, é claro que no começo de um negócio, os sócios vão fazer muitas coisas, vão tomar a frente de muitas coisas, mas o importante é ter esse pensamento. Eu estou criando isso, não é para mim. É um negócio em prol da sociedade, para devolver algum produto para a sociedade, um serviço, para gerar algum benefício para a sociedade. Então, ele é um corpo vivo que tem que agir e funcionar de forma independente. Então, se a pessoa tiver essa maturidade, esse pensamento, à medida que a empresa for se desenvolvendo e aumentando, cada vez mais eles vão tirando o corpo e colocando pessoas estratégicas ali. E logo, uma saída como essa não surte tantos efeitos ruins, né? Exato, prejudiciais para o negócio. Inclusive no financeiro, talvez seja importante também fazer uma programação de reserva. Para uma situação dessa, uma situação, né? Como essa, que é perfeitamente possível. A gente também tem que pensar que a saída pode não ser algo negativo, é um próximo passo na vida daquela pessoa. Vocês podem sair plenamente de forma amigável. Mas a empresa tem que estar preparada para isso. Então, até pensar nessa reserva seria interessante. Na Constituição, como eu falei, de parar para analisar o contrato direitinho, é interessante também conversar com a contabilidade, com o contador, as melhores maneiras de, por exemplo, fazer uma apuração dos haveres dos sócios. Porque existem várias formas no mundo contábil. Eu não consigo entrar nesse mérito, mas eu sei que existem... Nem eu! Exato! Mas existem várias formas. Eu sei que existe uma maneira de calcular pelo caixa, enfim. Sim.
Tem o lucro tirando todas as despesas, né? Eu acho que Exato. é meio que por essa, Tem aquela por conta essa linha. básica do mais menos, o É. que sobra. Então, existem várias maneiras. Então, conversar com o contador, qual que seria a mais vantajosa ou a mais justa com a empresa ou com os sócios e colocar aquilo no contrato, para não deixar... Porque se você não coloca, você deixa que a situação daquele momento resolva, faça as regras da situação, que não é interessante. É legal você fazer as regras antes do negócio. Então, pensa nisso, pensa na quantidade de vezes de parcelamento para pagar, o que seria interessante. Quantidade bem maior, como eu falei, a legislação fala 90. 90 é um prazo muito curto, mas dependendo do tamanho da valor, empresa, é algo assim que vai acabar com o negócio da empresa. É. Então, pensar nessas questões. E, claro, nos acordos de cotista, no que cada um tem que fazer, no que não é legal fazer na empresa. Eu não posso tomar esse tipo de decisão sem consultar o outro sócio. Eu não posso tirar X valor da conta da empresa sem a autorização do meu sócio também. Então, são detalhes muito importantes. Se você não delimita para todos, qualquer coisa pode acontecer. E às vezes aquele acordo de sócios nem aconteça, né? Aí ninguém quer fazer acordo nenhum, dependendo da situação, né? Exato. Então, o ideal seria que o contrato já viesse redondinho, para que não tivesse esse tipo de discussão depois. Exatamente. Gente, já falamos de todos os assuntos, são assuntos muito complexos. Eu vou pedir para a Gabi dar uma reforçada em alguns pontos para a gente fixar bem o que a gente tem que fazer, como a gente tem que agir, quais os cuidados que a gente tem que tomar. E também, se você já passou por uma situação de saída forçada ou voluntária de sócio, conta pra gente. A gente quer saber, quer ter também o feedback de todos vocês. E quem sabe a Gabi também não pode ajudar num problema que você esteja enfrentando por aí. Gabi, vamos lá. Reforça aí pra galera o que a gente pode... Grava na cabeça isso. Então, vamos lá. Temos os dois cenários que podem acontecer com qualquer um, que é a voluntária ou a forçada. Dentro da voluntária, então, o que é importante avaliar primeiro? As cláusulas do contrato, as regras que já estão pré-definidas para resolver esse tipo de situação. Observando o contrato, observando a legislação, que são as regrinhas que eu falei aqui, tem aí alguns mecanismos. Tem a notificação prévia de 60 dias. Então, temos dois cenários que podem acontecer com qualquer um, que é a voluntária e a forçada. Sendo que na voluntária, precisa observar primeiro o contrato social para verificar as cláusulas, as regras que já estão pré-definidas ali. E, observando o contrato e também observando a legislação, que são as regras que a gente conversou, temos aí o mecanismo da notificação prévia, temos o mecanismo do processo judicial de dissolução parcial, temos também aqueles casos em que há uma alteração, uma fusão, e o sócio não se agrada disso, ele tem o direito de sair também em até 30 dias. E temos a situação forçada, com o mecanismo extrajudicial e o mecanismo judicial, sendo que no extrajudicial existem 3 requisitos muito importantes, que é a justa causa, que é a existência do contrato, da cláusula contratual e também o fato do sócio ser minoritário. Então, não se encaixando nesses requisitos, resta então o processo judicial. Mais importante que eu vejo nesse nosso bate-papo é reolhar o contrato, fazer um acordo de cotista se não tiver, deixar todas as regras muito bem alinhadas e objetivas para todos os lados. Muito bem. Fala um pouquinho do trabalho que você desempenha hoje, o que as pessoas podem te procurar. Aí eu vou deixar depois o seu e-mail, vou deixar seu LinkedIn para todo mundo te achar. Sim. O meu Instagram, inclusive, é Gabi Legaliza e o Seu Guia Legal 1. Seu Guia Legal é a minha empresa, então nós prestamos os serviços de execução do processo, de alteração, de abertura, de alvará,
E também a consultoria, diante de um cenário como esse, então nós avaliamos a situação e damos a melhor sugestão ou alternativa para o empresário. Além disso, também prestamos consultoria para contabilidades, porque as contabilidades têm um corpo de clientes que pipocam situações como essas e muitas todos os outras, dias. exatamente. E então nós temos essa expertise, esse viés. Eu já vi de tudo nesses 14 anos, então não sei de tudo, mas eu sei aonde procurar, eu sei como avaliar a situação para encontrar as melhores alternativas, e é nesse ponto que a consultoria entra. Além disso, também o treinamento. Então, eu dou treinamento para contadores e também profissionais dessa área societária, tá? Então, fiquem aí com os meus contatos que a Pri vai deixar para vocês. Eu fico à disposição. Muito obrigada pelo espaço, Pri. Ah, imagina. Eu tava querendo trazer você faz tempo, e aí eu sei de tudo que tem acontecido, né? Essa mudança e tudo mais. Aí a gente falou, vamos esperar um pouquinho. Aí calhou de você ir na Jusco essa semana. Eu falei, já vou falar. A Ju já tinha até falado, né? Sim, eu queria também há bastante tempo participar, mas eu acho que tudo tem o seu momento. Sim, eu acho que foi o ideal agora. E tem tanto tema para falar. Muito. Esse é só um pequeno tema. Não, a gente vai voltar aqui. Tem o Dr. Rogério também, que eu preciso trazer ele para falar da reforma, que tiveram algumas mudanças aí. Então, ele já fez um episódio com a gente. Eu quero trazer ele de novo, Que viu, legal. doutor? Eu falei para você que eu vou trazer você de novo. Então, é isso, Gabi. Vou encerrar. Muito obrigada pelo seu tempo também. Ficamos muito felizes que você aceitou vir. E fiquem com os nossos canais, vou deixar todos aqui na descrição do vídeo, os da Gabi também. Qualquer dúvida, vocês sabem que podem entrar em contato com a Juscom, estamos aqui para ajudar. E por hoje é só. Até breve!